Sou Henrique Barack Obama e vou compartilhar com vocês o que está acontecendo na Bolívia nesse momento. A Bolívia revela e ensina ao mundo o poder do povo organizado. Muitas nações esqueceram e o povo brasileiro parece ter esquecido o que nos foi revelado através do artigo 1º da Constituição brasileira. Todo poder emana do povo. Os bolivianos, além de saber disso, sabem muito bem como exercer esse poder. Eu não estou explicando conjecturas, e sim compartilhando a visão com base nas minhas próprias experiências com o povo boliviano, e não apenas com as estruturas de poder na Bolívia. São mais de 15 anos de experiência. Fui batizado pelos povos originários indigenistas, onde herdei o sobrenome de uma nação de guerreiros, Picanderai. Devido ao trabalho humanitário, fui reconhecido e empossado como padrinho de uma confederação de povos originários indigenistas, representante de diversas etnias. Aceitei o convite para ser o mentor de uma instituição que representa todas as mulheres do país. Tenho acordo firmado de parceria representando a Federação das Cooperativas e a Associação de Mineradores de Ouro do país. Sou cofundador do Museu da História de Mineração de Cochabamba e representante da Federação do Setor de Mineração do país, um setor que alimenta mais de 638 mil famílias. Fui aceito como mentor da Federação de Comerciantes do país. Tive reuniões de trabalho com a Confederação de Transportistas do país. Participei do primeiro movimento para apoiar a iniciativa de startup na Bolívia, juntamente com o ex-embaixador do Brasil na Bolívia. Participei desde o primeiro fórum de crédito de carbono para levar recurso para o país. Ministrei workshops e atuei diretamente no compartilhamento e na troca de conhecimentos, palestrando nas maiores universidades da Bolívia. Possuo convênio com algumas universidades para representá-las no exterior. Eu quase morri em El Alto, devido à baixa saturação de oxigenação, quando estava tentando ajudar a resolver a crise de combustível de 2023. Momento em que experimentei ser medicado com a medicina tradicional ancestral à base de chá de folha de coca. Realizei diversas reuniões com senadores, deputados, ministros para ajudar na construção das leis de criptomoedas, para superar a crise econômica por falta de dólares americanos. Participei ativamente da política com os dirigentes da democracia cristã, me reuni com fundadores e dirigentes do MAS, movimentos ao socialismo, assisti à estruturação do partido de esquerda Evo Pueblo, com Evo Morales, e o ressurgimento do MIR, Movimento Revolucionário à Esquerda, um partido de direita fundado e liderado pelo pai de Rodrigo Paz, Jaime Paz Amora. Apresentei um projeto para acabar com a fome na Bolívia em apenas 90 dias e combater a corrupção, entregando a deputada Patrícia Patim enquanto ainda era candidata. Eu conheço as maiores instituições, as oligarquias, as empresas, boa parte da geografia. Ajudei a subsidiar pesquisas geológicas, estudo do solo, para viabilizar o agronegócio no país. Como empresário, desenvolvi diversos empreendimentos tecnológicos, participei de diversas rodadas de negócios, atuei como observador nas eleições, como consultor e como articulador político. Tive o privilégio e oportunidade de me reunir por diversas vezes com dezenas de parlamentares, senadores, ministros e empresários. Com ao menos 4 presidentes, eu não apenas me reuni, fiz refeições, bebi, comi, ouvi histórias, compartilhamos pensamentos e conversamos sobre projetos. Com a maioria, compartilhei a corrente política e filosófica que escrevi, o obamismo. E com todos os 4, em algum momento, compartilhamos segredos. Fui batizado em Santa Cruz de la Serra, segui os ritos. Passei dias quase em todos os estados, algumas semanas, outros meses. Conheço não apenas a cultura, conheço os sabores da gastronomia, o cheiro do povo, a fantasticamente boliviana.
Para um filósofo, é necessário exercitar a reflexão, curiosidade, a análise criteriosa sobre tudo e todos. Daí vem a máxima: penso, logo existo. E mesmo sendo observado com os sábios, todo aquele que busca a sabedoria reconhece que é um aprendiz. Daí vem: a minha sabedoria consiste em saber que nada sei. Já os imbecis ignorantes são arrogantes, prepotentes, ao ponto de consolidarem o recorte que possuem da realidade como uma verdade absoluta. Por isso, são paladinos da verdade, sem sequer se dedicarem a reflexões, anulando qualquer possibilidade de inclinação à sabedoria. As narrativas de extremistas de direita ignorantes desconhecem o que realmente está acontecendo na Bolívia. Por isso, diz que é necessário atirar no próprio povo para acabar com a baderna. Por outro lado, a esquerda limitada alimenta uma falsa narrativa, atribuindo toda a força de um povo organizado a um único homem, Evo Morales. Esse erro de construir uma narrativa tributo à persona, que é comum dos comunistas, agrava ainda mais a condição daqueles que ele deseja exaltar. Uma vez que a extrema-direita, alimentada dessa realidade, buscam formas de neutralizar, sendo, no fiel sentido da palavra, o ex-presidente Evo Morales. Apesar de ocorrer uma certa influência do ex-presidente Evo Morales nos movimentos sociais, em torno de aproximadamente 30% a 35% de adesão, o que existe notoriamente é muito mais forte do que imagino. É necessário conhecer a cultura, a história, a própria geografia dos 9 estados da Bolívia. Só com esses elementos que é possível compreender que o levante popular está muito acima de esquerda e direita, está muito acima de uma disputa de espaço de poder local ou individual. A Bolívia só se desenvolverá rompendo esse ciclo de manifestações violentas e só obterá estabilidade política quando tiver um presidente que seja capaz de compreender que é necessário promover a unificação do país através da inclusão política, tecnológica e financeira, e não apenas dos crucenhos. E, no mesmo modo, produzir a expansão cultural ancestral nos cruzenhos. Sem esses pilares, ninguém conseguirá estabilizar e governar o país. Por esse motivo, eu acreditei na possibilidade do então candidato à presidência da República, Rodrigo Paes, ser essa pessoa. Rodrigo é tarirrenho, nascido no estado de Tarija, uma bela e próspera região onde são povos que estão no intermédio, são respeitosos aos valores ancestrais, campesino, indígena, indigenista, e, ao mesmo tempo, são pró-desenvolvimento, como os cruzenhos, nascidos em Santa Cruz de la Sierra. Na última eleição na Bolívia, o meu envolvimento na participação no processo eleitoral foi pleno. Antes de detectar que Rodrigo Paes fosse a pessoa mais apropriada para o país naquele momento, eu conversei com quase todos os pré-candidatos a presidente. Dialoguei com todas as correntes políticas do país. Como embaixador internacional da democracia cristã, fiz parte da escolha e apoio ao candidato ao Senado, Câmara dos Deputados Federal. Conversei com os representantes das bases, dos movimentos sociais e assim escolhi apoiar integralmente Rodrigo Paes para presidente. Escrevi algumas estratégias e um plano de governo básico com os projetos principais. Li todos os projetos para o ex-presidente Jaime Paes, mentor e pai de Rodrigo Paes. E após a aprovação de todos, entreguei um livro que escrevi com todos os projetos de recomendações ao então candidato Rodrigo Paes como presente de aniversário. O poder do livro, o poder da educação. Quando eu vejo esse vídeo, eu lembro dos meus pais falando: filho, a educação, o conhecimento é a única coisa que não vão poder roubar de você. E foi o conhecimento que eu compartilhei através desse livro, nessas imagens que constam aqui, que vocês estão assistindo, conhecimentos
Conhecimentos que são capazes de transformar a Bolívia em um país muito próspero e, ao mesmo tempo, ajudar a todos os outros países democráticos do mundo. Assim, com os esforços de todos que trabalharam para unificar a Bolívia, fomos para o segundo turno, contrariando todas as pesquisas que até o dia das eleições apontavam Rodrigo Paes entre o quinto candidato. No meio do processo político, estive diversas vezes em Cochabamba, na região do Chapare, onde se encontrava refugiado ex-presidente Evo Morales, com quem me encontrei por diversas vezes. Tive reuniões privadas com eles e poucos assessores. Compartilhei com ele a corrente política e filosófica obamismo, que propõe impulsionar o desenvolvimento de todos os cidadãos de todos os países do mundo. E mesmo que o ex-presidente Evo Morales seja um político rotulado de esquerda, e eu estivesse apoiando Rodrigo Paes, rotulado de direita, encontramos no obamismo pontos de convergência de ideias. E assim fui convidado para contribuir como um dos fundadores do MIA, Movimento Intercontinental Imperialista. Muitos desconhecem essas informações e muitos terão dificuldade de compreender que pessoas separadas por rótulos de esquerda e direita possam ter pontos convergentes. Isso, no meu entendimento, é que é fazer política. Esses acontecimentos me levaram a participar da cerimônia e das festividades de posse do presidente eleito Rodrigo Paes. Mais importante do que as celebrações dos atos de posse é receber o carinho do povo boliviano. Mais importante do que participar de entrevista nos maiores veículos de comunicação do país é ter tido a oportunidade de apresentar soluções para estabilizar a economia e ajudar o desenvolvimento da Bolívia. Infelizmente, Rodrigo Paes, mesmo tendo todos os elementos para ser o presidente que conseguiria unificar a Bolívia, se permitiu cercar dos que pensam apenas em Santa Cruz de la Serra e que possuem um preconceito velado em relação aos bolivianos andinos, campesinos, indígenas e quilombolas, o que podemos chamar de conflitos entre crucenhos e coias. Eu sou um coia crucenho. A minha pele não foi queimada no sol, e sim forjada na resistência dos meus ancestrais africanos por parte dos meus avós paternos, que foram forçados, escravizados, retirados de suas terras. Minha conexão com a terra-mãe e respeito à natureza vieram no DNA indígena da minha avó materna. E o desejo de empreender, desbravar, pode ser parte do meu DNA espanhol por parte do meu avô materno, colonizador imperialista. A disciplina militar que aprendi na Força Aérea Brasileira, a visão cosmopolitana, foi ampliada ao conhecer todos os continentes. A combinação de dominar tecnologia, economia, relações internacionais me permite não apenas ler a mente dos gananciosos, e sim negociar com justiça e igualdade e escrever o futuro. Por isso, eu repito, sou um cruzenho coia. O comportamento errôneo das pessoas que foram empossadas como os conselheiros presidenciais, assessores parlamentares de senadores, ministros de Estado e seus assessores acabaram provocando uma ruptura na comunicação do governo com as bases organizadas através dos movimentos populares. Para complicar, ocorreu um outro elemento político muito grave, que foi não apenas a aproximação dos Estados Unidos da América, e sim a subserviência aos Estados Unidos e a Israel, agravado por um movimento promovido por Donald Trump com o objetivo de dominar as Américas para tentar contrapor o avanço dos acordos com as outras potências, em especial a China, na tentativa de preservar a supremacia financeira dos Estados Unidos durante toda a mudança que ocorre na geopolítica mundial. Diante desse contexto, o presidente Rodrigo Paes, aprisionado na bolha das informações errôneas, divulgado por seus assessores, ministros de estados, empresários, a serviço dos Estados Unidos e Israel, que alimentam com dados errados que
que o país estava avançando junto ao progresso. A expansão neoliberal democrática não acontecia, enquanto, na realidade, estavam tentando implementar projetos que buscavam tirar ainda mais direitos dos povos bolivianos para saciar os interesses das empresas atreladas aos Estados Unidos e aos interesses dos próprios empresários da oligarquia boliviana. Após 6 meses de desgoverno, o povo gritou e foram para a rua para impedir o avanço do imperialismo moderno. Diferente de quase todos os povos dos demais países, politicamente a Bolívia possui uma combinação muito interessante. Um grande diferencial é que todo povo boliviano sabe responder, segundo as suas próprias tradições, os principais questionamentos humanos. Quem somos? De onde viemos? E qual é o nosso propósito? Daí começamos a desvendar o que existe de tão especial nesse país plurinacional, ao compreender que existe a preservação da identidade cultural de várias etnias. Mesmo que hoje muitos bolivianos tenham mudado de regra de fé, sendo convertido ao catolicismo, ao protestantismo ou a outras religiões, eles compreendem o que ocorreu no processo de colonização, que a religião foi usada nesse processo. E por esse motivo, foram capazes de manter a sua cultura. Eu não conheço nenhum outro país que tenha ocorrido isso em grande escala, como ocorre na Bolívia. Existe um reinado na Bolívia, os Juncas, que ainda preservam a monarquia, tendo o rei Júlio na liderança do povo nas proximidades de El Alto. Desde tempos remotos, os Juncas plantam, cultivam de forma sagrada as folhas de coca. Os conhecidos como cocaleiros exercem uma prática milenar, uma cultura muito rica que envolve conexão espiritual com a terra-mãe, Pachamama, promovendo a cura física, espiritual e psíquica. Por outro lado, sabemos que existem outras estruturas organizadas pelo crime, que plantam e fazem o beneficiamento das folhas de coca para a produção de pasta base para a cocaína e abastecem o tráfico internacional de drogas. É necessário compreender que uma coisa não invalida a existência da outra. Existe sim narcotráfico, da mesma forma que existe a tradição milenar. Além da tradição cultural de mascar folha de coca para tirar o cansaço, facilitar o sistema digestivo e aumentar a oxigenação do sangue, ter as folhas de coca para fazer chá, mascar, é uma questão de sobrevivência para as pessoas que vivem em grande altitude, acima do nível do mar. A Bolívia possui povos que habitam desde seus ancestrais a mais de 5.000 metros de altitude e não conseguiriam sobreviver sem as práticas descobertas pelos seus ancestrais. Sabemos que existe todo um mercado paralelo em relação ao mercado de folhas de coca para a produção de drogas entorpecentes. E o mais curioso é que o país que é o maior comprador de folhas de coca do mundo seja os Estados Unidos. Você sabia disso? A importação legal da folha de coca pelos Estados Unidos é motivada principalmente por fins comerciais e farmacêuticos. A indústria de bebidas, a empresa Stepan Company, possui uma licença exclusiva do governo americano para importar folhas de coca. Elas são processadas em uma fábrica em New Jersey para criar um extrato descocainizado, usado como aromatizante na receita da Coca-Cola. O subproduto desse processo químico, a cocaína pura, é extraída e legalmente isolado e vendido para a empresa Mallinckrodt, que a utiliza na fabricação de anestésicos locais legítimos, como o cloridrato de cocaína utilizado por médicos e dentistas. Se a análise mudar para o mercado ilegal e o processamento final da folha, os Estados Unidos também lideram como o maior mercado consumidor de cocaína refinada do mundo. Além da Bolívia, Colômbia e Peru também são produtores e cultivadores da planta que são extraídas folhas de coca.
Grande parte da folha de coca colhida ilegalmente nesses países é comprada localmente por cartéis de drogas e redes de narcotráfico para serem refinadas em laboratórios clandestinos antes de serem exportados. Uma outra curiosidade é que, além dos Estados Unidos ser o maior comprador no mundo de forma legal de folha de coca, também são os maiores consumidores do mundo em nível de viciados em cocaína. O tema fica mais interessante quando exploramos a relação de consumidores/viciados nos locais onde os Estados Unidos possuem bases militares. Naturalmente, surgem alguns questionamentos. Primeiro, se os Estados Unidos são tão dedicados ao combate ao tráfico de droga nos outros países, por que não foram capazes de acabar com o tráfico de droga no seu próprio país? Uma vez que, se existe consumo, é porque existe o tráfico ilegal dentro dos Estados Unidos. Da mesma forma, por que não combate o tráfico de drogas onde já possuem bases militares? Por já possuir a logística militar para isso. Em diversos momentos na história, vemos os Estados Unidos da América associar presidentes, pessoas, personalidades ao tráfico internacional de drogas. Igual fizeram recentemente com Nicolás Maduro, o que a própria justiça dos Estados Unidos negou após a prisão por tráfico de drogas. Isso já aconteceu com diversos outros presidentes, políticos, ativistas, personalidades, etc. Agora, eu vou compartilhar apenas uma reflexão, sem fazer nenhuma afirmação. Ao longo da vida, tive a oportunidade de conversar com diversos presidentes, senadores, deputados e autoridades, personalidades de diversos países, entre eles da Bolívia, do Peru, da Colômbia. Por diversas vezes, ouvi dizer que os Estados Unidos da América e o próprio DEA nunca quiseram combater o tráfico internacional de drogas, e sim controlar o mercado, assumindo o controle vertical de todo o mercado. A verdade é que os Estados Unidos já dominam o mercado legal, comprovadamente. Eu gostaria de aproveitar essa situação da Bolívia e fazer uma sugestão. Por que os países produtores de folha de coca, Bolívia, Colômbia, Peru, não investem em laboratórios para beneficiar os produtos, fabricando xarope e assumindo o controle farmacêutico dos medicamentos? No caso da Bolívia, então, seria fantástico, pois já é um dos países que mais formam profissionais na área da saúde, em especial médicos, enfermeiros, dentistas. Eu mesmo me comprometo a conseguir atrair investidores para esse projeto, pois além de gerar empregos, vai trazer tecnologias para a Bolívia e ajudará o país no equilíbrio da balança comercial através da exportação dos produtos após o beneficiamento. Assim, ajudará a Bolívia a superar a crise devido à falta de dólares americanos. Como ativista político, humanista e empreendedor, me senti obrigado a estudar filosofia, teologia, economia e geopolítica. Esse conhecimento concentrado e motivado pelo desejo de fazer a diferença, de deixar legado, me permite ensinar bons políticos a corrigir problemas históricos, dentro das leis, usando a ética e os bons costumes. O estoicismo me ensinou a viver com base. Eu não tenho a ambição de ganhar dinheiro com tudo que eu crio. Imagine se os 3 únicos países produtores de folha de coca suspendem o fornecimento das folhas até que a Coca-Cola viesse produzir o extrato nos seus países. Esse movimento tem que ocorrer na Bolívia, tem que ocorrer no Brasil, tem que ocorrer nos países africanos e em todos os países do mundo, pois só assim se provocará a distribuição de riquezas e promoverá o verdadeiro desenvolvimento humano. E acabar de uma vez por todas com a cultura extrativista implementada por nações imperialistas, em especial pelos povos colono-invasores. O mais divertido é que ninguém dos Estados Unidos ou qualquer um outro
país imperialista ou qualquer organização capitalista teria envergadura moral para dizer que é ilegal. Afinal de contas, estamos falando da livre iniciativa de mercado difundida por eles mesmos. E politicamente, estamos falando da soberania estratégica dos países que precisam se desenvolver e fazer com que suas riquezas de cada povo, nação, sejam compartilhadas primeiramente com os seus povos. Para melhor compreensão sobre o mercado de cocaína e as proibições do seu comércio, foram proibidos gradualmente ao longo do século XX. A substância deixou de ser um produto de venda livre e passou a ser tratada como entorpecente ilícito através de marcos regulatórios internacionais e nacionais. A esfera internacional, a primeira grande restrição ocorreu com a Convenção Internacional do Ópio, assinada em Haia, em 1912, que estipulou o controle internacional sobre a produção e a distribuição de cocaína. Nos Estados Unidos, o uso recreativo foi criminalizado com a aprovação da Lei Harrison, em 1914. No Brasil, o uso indiscriminado começou a ser restringido a partir de 1921, mas a proibição total institucionalizada do cultivo da planta que extrai a folha da coca e o controle estrito dos derivados vieram com o Decreto-Lei número 891, de 1938. A Stefan Company é a indústria química norte-americana, fundada em 1932 e controla exclusivamente esse mercado desde então. Eu não seria leviano de afirmar que Donald Trump quer controlar toda a cadeia vertical do tráfico de droga internacional. Não seria irresponsável de falar isso. Mas eu vou expor apenas reflexões como possibilidade. Como o mercado é um mercado trilionário e ilegal, os valores angariados poderiam ser usados em operações clandestinas, sem passar pela aprovação do Congresso americano, sem deixar rastro, que poderia ser utilizado tanto para sabotar governos e até mesmo financiar políticos, interferindo na democracia de diversos países que pensam ser livres. É intrigante e questionável, mas não podemos negar a possibilidade de existir estruturas capazes de fazer isso. O que você acha? Continuando o raciocínio, para entender o que realmente está acontecendo na Bolívia, é necessário compreender a estrutura comunitária de mobilizações na Bolívia. O que o mundo muitas das vezes enxerga como protestos caóticos é, na verdade, uma demonstração altíssima de coordenação social. As decisões na Bolívia não nascem de ordem verticais, mas sim de estruturas comunitárias ancestrais e sindicais consolidadas ao longo de décadas de resistência. A força dos sindicatos, as nações originárias, organizadas como a CSUTCB, Confederação Única Trabalhadora de Campesinos da Bolívia, os Ponchorros, Milícia, Organização Comunitária Yayamara, e a Federação de Mulheres Camponesas, Bartolina Cisa, e a CIDOB, que articula indígenas do Oriente e da Amazônia, possuem uma capacidade de mobilização que rivaliza com o próprio poder do Estado. O instrumento dos bloqueios é o cerco. O bloqueio das estradas não é um ato de vandalismo isolado, é uma tática histórica de pressão política herdada dos cercos indígenas no período colonial, como o de Tupac Katari em 1781. Quando o povo organizado bloqueia os eixos de Cochabamba e La Paz e Oruro, eles paralisam a economia para forçar o governo a sentar na mesa das negociações. É isso que está acontecendo. As pautas históricas atual da luta indígena, as mobilizações que tensionam o país, refletem a defesa intransigente de conquistas que custaram sangue há séculos de resistência. As principais bandeiras do povo organizado giram em torno de
3 eixos: defesa da terra e do território ancestral. A terra, para o indígena boliviano, é a Pachamama, é a Mãe Terra, é a base da sua reprodução social e cultural. A luta contra o avanço do agronegócio latifundiário, concentrado principalmente na região de Santa Cruz, é a defesa da reforma agrária. São inegociáveis. Movimentos indígenas da Amazônia e do Altiplano rejeitam categoricamente qualquer tentativa de verticalização da pequena propriedade ou leis de regularização fundiária que abram brechas para que as terras comunitárias caiam na mão de grandes empresas agrícolas ou corporações transacionais. Soberania econômica e recursos naturais, desde a Guerra da Águia, em 2000, a Guerra do Gás, em 2003, o povo organizado boliviano estabeleceu um mandato claro. Os recursos naturais, gás, petróleo, minério, agora o lítio, e nesse momento eu sugiro que incluem também, que os cocaleiros também venham incluir a folha de coca, pertence ao povo e deve servir para financiar a saúde, a educação e os direitos sociais. Qualquer aproximação do Estado com organismos financeiros internacionais, como o FMI, ou políticas que sinalizam a privatização de empresas estratégicas e o corte de subsídio popular encontra uma barreira intransponível na mobilização de mineradores, camponeses e trabalhadores urbanos. Terceiro, o Estado plurinacional. A Constituição de 2009 refundou a Bolívia como um Estado plurinacional, reconhecendo a autodeterminação, a justiça indígena originária, camponesa e a autonomia dos povos. O movimento organizado vigia constantemente o poder constituído para garantir que a plurinacionalidade não seja esvaziada ou reduzida a um mero discurso folclórico, exigindo a participação real e direta nas decisões macroeconômicas do país. O cenário recente, a autonomia frente à disputa de poder, um detalhe crucial para entender a identidade do movimento indígena boliviano e que a sua lealdade é com as pautas históricas de sua base e não cegamente com figuras de políticos individuais. Embora o movimento ao socialismo tenha nascido como um instrumento político das próprias organizações sociais cocaleiras na década de 1990, o povo organizado demonstra repetitivamente sua autonomia quando os governantes, sejam eles de facções internas em disputa ou de setores de oposição, se distanciam das necessidades econômicas imediatas do povo, como abastecimento de combustíveis, controle da inflação, respeito às terras agrícolas, as bases camponesas e indígenas se mobilizam de forma independente. Eles não marcham apenas para defender ou atacar um líder específico. Eles marcham para garantir que o custo das crises econômicas ou transições políticas não sejam empurrados para as costas das comunidades originárias. É isso que está acontecendo na Bolívia. O povo foi à rua, porque todo o poder emana do povo. O maior exemplo para o mundo. A Bolívia demonstra que o povo organizado, quando fundamentado na sua identidade cultural, na solidariedade comunitária, em estruturas sociais sindicais sólidas, possui um poder de veto real sobre as elites políticas e economias. Nenhuma grande reforma ou mudança estrutural avança no país sem o consentimento e a participação das maiorias indígenas, camponesas e indígenas, revelando que todo poder emana do povo. Os sindicatos, federações e organizações civis organizadas, que alguns classificam como baderneiros, até mesmo de terroristas, são na realidade homens e mulheres arriscando suas vidas em condições extremas, lutando pelo seu direito de trabalhar, produzir recursos de forma sustentável e protegendo seus lares e crenças da expansão imperialista. Os cocaleiros, que muitas das vezes são associados ao narcotráfico internacional de drogas, são os mesmos trabalhadores que preservam suas tradições, cultura e que, ao mesmo tempo, alimentam
uma das maiores companhias de refrigerante do mundo, a Coca-Cola, e produzem insumos básicos para a produção de anestésico e medicamentos que salvam vidas. Isso não invalida a verdade de que parte dessa produção são comercializadas ilegalmente pelo tráfico internacional de drogas. Pelos motivos expostos e na condição de embaixador da paz e mediador de conflitos, solicito ao presidente Rodrigo Paz para sair da bolha que alguns de seus assessores políticos, ministros, empresários gananciosos, que possuem interesses alinhados com potências mundiais, o inseriram, e sentar-se à mesa da sociedade civil organizada para assumir o compromisso pelo qual foi eleito através do voto popular, que é proteger e defender os interesses da Bolívia e do povo boliviano. E para esses fins, eu me coloco à disposição para colaborar, mais uma vez, Henrique Barack Obama.